Boa noite, amigos! Sejam muito bem-vindos a um vídeo um pouco diferente aqui na Resenha TV. Um vídeo que a gente não costuma fazer, só que esse momento exige realmente um registro, né? O Palmeiras hoje fez algo que, meu irmão, nunca havia acontecido na história da Libertadores. Nunca havia acontecido de um time tomar 3-0 na ida e reverter ainda assim. É absurdo o que esse time do Palmeiras fez hoje. É absurdo a quantidade de viradas que esse time do Abel Ferreira consegue fazer. Desde a virada de Palmeiras e Botafogo, lá em 2023. Podemos pegar até, sei lá, virada em clássico contra o São Paulo. Esse time gosta de virar. Esse time é um time com um mental absurdo. E é por isso que dizem que o Palmeiras é o time da virada. E meu irmão, eu sou vascaíno. Aqui nenhum de nós torce pro Palmeiras. Mas acho que vale a pena nós comentarmos um pouquinho. E eu, Pedreira, vou comentar junto dos meus amigos Fabinho e PH. Boa noite, galera. Bem, e é um jogo que vai ficar marcado na história, né? Palmeiras bem diferente, tanto em pés quanto na postura, né, dentro de campo, indo para cima da LDU. E assim, se você for olhar o volume de jogo que o Palmeiras imprimiu, o jogo poderia ter ficado bem mais Perfeitamente. do E que não quatro só a isso, zero. né? Porque o Palmeiras ele foi de uma maneira muito diferente. Bom, Palmeiras veio a campo com mudanças. Veio a campo com Carlos Miguel, Bruno Fux na lateral direita, a zaga composta por Gustavo Gomes e Murilo. Inclusive, eu quero ressaltar que partida dessas duplas de zaga. Piquerez na lateral esquerda. O meio-campo, que teve o Alan jogando mais aberto na ponta. Inclusive, que jogo do moleque! Chamou a responsabilidade. Juntamente com Maurício, Andrés Pereira, Ramon Souza e no ataque o ataque que vem rendendo muito por Palmeiras. Vitor Roque e Flaco Lopes. E, cara, foi um jogo que, assim, por todo o contexto, né? Tipo, a gente tava no Resenha Cast quando aconteceu. O próprio PH comentou, na hora ele falou, "Shoo!" Porque realmente, 3-0, meu irmão. É difícil. É difícil. Mas eu costumo dizer que o 4-0 que vai liquidar, né, PH? Cara, inclusive no final do pós-jogo contra o Fortaleza, no final do pós-jogo contra o Racing, eu joguei uma alfinetadazinha pra cima do Palmeiras, que já Acho que falei que foi a uma final era zicada contra a LDU, monstra. né? Mas eu no final, no fundo, assim, quando o Palmeiras fez 1-0, eu falei, a LDU não vai segurar, mano. Porque pra mim a principal ótica, porque, por exemplo, no começo do jogo tava uma coisa muito caótica. A equipe do Palmeiras não estava encontrando caminho, nem caminho curto, estava só na conexão pelo alto. Então, tipo assim, é mais necessidade do que O opção. A Palmeiras equipe estava tava indo na mais na bola. base do abafa, né, PH? Isso, a equipe do Palmeiras estava indo mais na base do abafa. Cara, e recorria sempre à conexão direta pelo alto, muito mais por necessidade que opção. Então, como a bola ficava no chão, faltava fluidez, tá ligado? Então, tipo, porra, a situação não ia acontecer, o meio-campo aí se curto, porque não, parecia que não tinha peça e a alternativa ali para respirar e desafogar o jogo não existia. Mas esse cenário só explicou um pouquinho da dificuldade inicial do jogo, que é pouca sustentação por dentro, pouca combinação, muita disputa física e bola longa, tá ligado? Então, tipo assim, o Palmeiras precisou baixar o jogo, construir com passes e no primeiro gol Porque foi um gol achou que apoio teve uma infinito. grande construção, né? No primeiro gol, começa desde o goleiro, né, cara? O goleiro toca lá pela esquerda e ele encontra, se não me engano, o Maurício, que aí toca pro Andrés Pereira e aí começa a jogada absurda, né? Porque depois é justamente, até o próprio Fabinho comentou, né? Justamente o Alan, que estava bem aberto pela direita, que recebe essa bola e não é uma ligação direta vagabunda, não é uma ligação direta de time que não tem meia Ele sabe o que construtor. tá fazendo. Ele chega lá, ele corta pra dentro, ele cruza e vai direto, cara, na cabeça do Ramon Sousa. E aí, cara, foi absurdo.
porque já estavam nos 20 minutos. Esse é o momento ideal para você fazer o primeiro gol num jogo que você precisa fazer tantos gols, especialmente contra um time inferior. E depois disso, né, cara, ainda teve lances que o Palmeiras podia ter feito mais, que o Vitor Roque chegou a sair 3 contra 1 e ele foi completamente fominha, ele chegou lá e finalizou de qualquer jeito. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Quando perdeu esse gol, eu confesso que eu fiquei meio apreensivo. Eu falei, caramba, será? Porque igual um amigo meu falou num grupo, é típico gol de time eliminado. Sim, porque quando o time. Eu digo que existe uma sensação de ânimo dentro de uma partida que influencia muito. Quando você está enfrentando um Palmeiras, obviamente você vai ter medo de tomar virada, não importa o quanto você esteja ganhando. Não importa se você está ganhando de 3, se você está ganhando de 2, o que importa é que jogo é jogado e esses caras são sinistros. Então, quando o Palmeiras faz o primeiro gol, a LDU já fica assim, cara, a gente é muito pior que eles. E agora? Como é que segura os caras? Porque não temos altitude. E foi difícil segurar. Tanto que, depois, o Palmeiras ainda faz o segundo, né, PH? Não, bizarramente, cara. No futebol, eu falo que. E eu concordo com você que não existe nada tão poderoso quanto a questão anímica. Eu, como estudante de psicologia, sei muito bem disso. Se a eliminatória, pô, tivesse empatada, mano, e a LDU saísse no primeiro tempo achando um gol, vencendo por 1-0, aí o cenário seria praticamente morto pro Palmeiras, Ia ser e chuveirinho, daí pô. a gente. Chuveirinho pra cá, chuveirinho pra lá. Mas o contexto é bizarro. Cara, a LDU abriu 3-0. E ainda tem o segundo gol, né? Porque, ó, se tu pega, também foi um lance que foi. Que basicamente o Andrés Pereira ele cobra a falta e. Que lançamento também do companheiro ali do Palmeiras. Perdão, não consegui ver o número aqui na imagem que ficou muito ruim. O Edson vai deixar o nome dele ali depois. Que o Vitor Roque escora de cabeça depois, né? Pro Bruno Fux fazer um gol ali que, irmão, o ânimo já é outro. Tava 3-0 e os caras já faz 2 no primeiro tempo. Absurdo, cara. Pô, a impressão que eu tive é que quando fez o segundo no primeiro tempo, eu falei pra minha mãe que era questão de tempo. Uhum. E tipo assim, cara, esse gol aí foi o que deu o ânimo pra fechar. Porque depois o Palmeiras ainda volta bem pro segundo tempo, né? Tem o lance do Flaco, que doidão. Que lance absurdo do goleiro, que é uma defesaça. O A dupla goleiro, de ataque, a dupla de ataque do Palmeiras hoje, apesar de não ter feito gol, muito bem no jogo. sim. Porque, cara, que lance. O Domingos salvou, ele deu completamente. Porque, ó, ele resvalou e ele salvou ali no susto. E logo depois, né, o, o Palmeiras consegue empatar, né? Com o Rafael Veiga entrando, né? E, bicho, que passe. Porque o Rafael Veiga encontra um passe absurdo. Detalhe que antes do lançamento, o Veiga já bate uma falta com perigo. E inflama a torcida. Exatamente. E, tipo, cara, tem um lance que, tipo assim, tem um baita de um lançamento que chega no Vitor Roque e ele arruma um passe lindo pro Rafael Veiga. E o Rafael Veiga, ele converte, e esse cara é muito decisivo, não podemos deixar de falar dele. Esse cara, ele meteu o gol na final da Libertadores em 2021. Esse cara participou de momentos assim históricos do Palmeiras nos últimos anos e apesar de estar em baixa, tem que ser lembrado como um cara muito importante pro Palmeiras. Rafael Veiga é um cara assim que tem que ser lembrado por muitas gerações, porque o Palmeiras também tem que ser lembrado. Assim como o Flamengo chegou nas finais de 19, 21, 22 e agora já estamos falando da final de 25 do Flamengo, o Palmeiras chegou em 2020, 21 e agora já chega de novo em 25. Estamos falando de o quê? Se você pegar de 2020 para cá,
3 finais nos últimos 5 anos. Cacete. É um domínio assim absurdo. Esse cara, ele só vai ser valorizado quando essa geração acabar. Esse cara, ele é muito importante para o Palmeiras. Eu até ia comentar com vocês, já até dando uma deixa aqui pro PH. Tipo assim, cara, o que é esse time conseguir fazer isso tão cedo? Você que é um cara que fala muito do mental, como é que você acha que deve ter ficado para a situação de jogo? Que ficou muito favorável a ponto de dar uma confiança absurda pro Palmeiras. Porque o Palmeiras, acho que eles pararam de ter medo de errar. Tá bom, tá 3-0, casou para os pênaltis, somos muito bons e a gente também pode virar agora. Então, tipo assim, o que tu acha ali que passou pela cabeça deles na hora e como isso afetou depois, né? Porque depois o Palmeiras arruma uma jogada absurda. Cara, de verdade, eu sou uma pessoa, além de estudar bastante sobre questão mental, sobre questão anímica, de tudo, eu sou uma pessoa que analisa o jogo de uma forma bem fria. Até do meu próprio time, entendeu? Talvez eu seja um cara que eu tenho mais dificuldade de comemorar vitórias, de ver a coisa assim, porque eu analiso tipo, muito as coisas. Por exemplo, cara, de verdade, quando você tá numa vantagem como essa, como a LDU tinha, e você tem um time muito, sei lá, 10, 20, assim, todo respeito, 10, 20, 30, porque realmente eu acho que é muito mais forte o Palmeiras do que a LDU. Se já tinha uma diferença para talvez um São Paulo, para talvez o Botafogo, que a LDU eliminou os dois, já tem uma diferença enorme para a LDU, né? Porque o mata-mata é uma coisa bizarra. Então, cara, quando você acha um gol, acha não, vou valorizar o Palmeiras, quando você consegue fazer um gol ali numa bafa de 20 minutos, irmão, aí você já pensa, 70 minutos, 2-0. Tá 2-0 pro time adversário. Aí vai, pá, pá, você consegue achar ali, a LDU já começa a tremer. Que, cara, de Esses caras verdade, estavam se cagando nas calças, pô. é bizarro. É bizarro. O Palmeiras é bizarro. É bizarro como você vê, você assiste o jogo, você vê 1-0, você olha pra TV assim, irmãozinho, se eu, pô, papo reto, se eu tivesse com muita grana, sabe, pegava com a agiota, tacava 10 mil no Palmeiras, na classificação do Palmeiras ali mesmo. Porque tava na cara. E detalhe uma parada, e detalhe uma coisa importante, né? Desde o primeiro minuto de jogo, esse goleiro da LDU fazendo cera. Claro, porque qualquer resultado já estava bom para a LDU desde que não fosse 4-0 ou 3. E tipo assim, cara, foi muito louco isso, porque depois o Palmeiras ficou confiante no jogo. A gente vê isso refletir, especialmente na jogada do quarto gol, né? Que é a jogada da virada. Que tipo assim, você vê que a confiança cresce a partir do momento que simplesmente o Alan chega driblando, ele vira o Pelé, pô. Claro, devido às comparações. Claramente uma hipérbole, tá? Só pra constar. Que ele chega, ele sai driblando e ele toma um só do cara da LDU que ficou perdido, pô. E ali, cara, pênalti. Pênalti com o Rafael Veiga é muito difícil o Veiga perder. Não teve jeito. Ali era caixa. Ali não tinha outro resultado. E foi o que a narração disse. O futebol é a arte do impossível, cara. Depois disso não tem muito jogo pra gente comentar. Depois disso foi a Bafa, depois disso foi o Carlos Miguel segurando, mas acho que o que a gente tem pra falar hoje é sobre como o futebol, cara, ele é um esporte que as coisas mais improváveis podem acontecer. Como diz Rogério Volgan, o futebol é a arte do possível. A partida do Alan hoje foi algo que não acontece toda semana, cara. É para ser guardado num cofre, uma etiqueta assim, momento eterno. É como o Pedreira disse, claro, devido às comparações, uma partida de Pelé, mas uma das maiores vedas da história recente da Libertadores, se papo maior, tá? Mas tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito agora.
Esse garoto simplesmente dominou o meio campo. Não foi só jogou, não jogou só. Controlou o jogo, respirou o jogo, transformou o jogo. O que ele fez hoje é quase indescritível. Então, assim, se existia alguma dúvida sobre o tamanho do Alan no time titular do Palmeiras hoje ele respondeu tudo em campo. Não com palavras, gente, com futebol. E você, Fabinho? Fala aí. Ah, cara, eu acho que o Abel foi muito feliz, né, nas escolhas dele. Tanto colocando o Alan, que pra mim foi o melhor em campo, junto com o Gustavo Gomes. Quanto também a escalação do Ramon Souza, né, autor do primeiro gol. Achei que ele também foi muito bem no jogo enquanto esteve em campo. Eu confesso que quando eu vi que o Veiga e o Felipe Anderson iriam entrar em campo, eu fiquei muito pensativo se fosse Abel, eu teria tirado o Souza. Mas, enfim, parabéns. Funcionou. A gente tem que valorizar o trabalho do Abel. Na noite de hoje, ele completou 5 anos à frente do Palmeiras e o resto é história, né? Ele consegue fazer esse time produzir coisas incríveis. Não é à toa que, pra mim, hoje, junto do Felipe Luiz, é o melhor técnico que temos no Brasil. E é por isso que ele é o técnico mais bem pago do Brasil. E é exatamente por isso que, pra mim, e eu já ia puxar justamente esse fio, cara, vai ser uma das maiores finais da história da Libertadores. 2 times tricampeões, as maiores potências do futebol brasileiro dos últimos anos, se encarando em busca do tetra. Que final, meus amigos. Em Lima, vai ser uma final com os 2 maiores treinadores do futebol brasileiro se enfrentando. De um lado, um jovem treinador. De um lado, Felipe Luiz, que acabou de chegar e já chegou numa final de Libertadores, que ganhou uma Copa do Brasil ano passado, ganhou o Carioca esse ano, já tem títulos pelo Flamengo que muitos treinadores com mais tempo não conseguiram, como por exemplo o Paulo Souza. O Paulo Souza, Sampaoli. Oh, pelo amor de Deus. E por outro lado, temos a experiência de Abel Ferreira, que está no Palmeiras há anos. Está no Palmeiras há 5 anos, montando um time que cada vez impressiona mais. Cada vez se metamorfoseia de uma maneira assim que deixa o torcedor encantado. E aí eu queria falar pra vocês, o que vocês esperam dessa final? Pra mim essa final vai ser absurda. Sinceramente, tudo pode acontecer, só que eu vejo o mental do Palmeiras mais forte depois da virada de hoje. Eu acho que o mental do Palmeiras vai dar um ânimo muito grande pra eles pra essa final. Mas eu acho que as 2 classificações foram heróicas. A do Flamengo foi muito heróica. A do Flamengo de, tipo assim, cara, chega lá, no meu cilindro, com aquele clima absurdo que tava ontem, e ainda conseguir classificar naquela pressão danada. Claro que o Racing não jogou tão bem, mas conseguir lidar com esses jogos difíceis é característica de um time que está criando casca de time copeiro. Então acho que é um jogo 50-50. Eu acho que é um jogo que qualquer coisa pode acontecer e que se pá pode ir até para os pênaltis. Meu palpite? Eu não vou dar palpite de quem ganha, mas meu palpite é que se algum de vocês aí puder jogar uma grana, joga R$ 2 aí. Joga que vai pros pênaltis. Meu irmão, não quero nem pensar, sinceramente. Acho que vai ser um mês mais longo da minha vida. Vai ser um mês mais longo da minha vida, irmãozinho. De verdade. Vai ser grande o Caraca, chororô. imagina, caraca, a possibilidade de ser o primeiro tetra do Brasil, ou a possibilidade de ser vice de novo, e pro mesmo time também é uma coisa que me perturba também. Então, temos que ir com a confiança. Palmeiras mereceu bastante. E é isso, cara. É absurdo. E queria aproveitar pra gente encerrar, né? Pra gente coroar nosso rei da resenha. Nosso rei da resenha não podia ser outro. Claramente, o rei da resenha de hoje é Rafa Veiga, né? Pelo amor de Deus, não tem como dizer outro além dele. Que jogador histórico, merece todas as reverências. E sendo titular,
ou sendo reserva, tanto faz, ele sempre será importante para o Palmeiras. E que nessa final, que o futebol seja quem vença, né? Quem ganha é apenas o amante de futebol. E nós aqui da Resenha TV claramente vamos descobrir toda a final. Nós vamos ver por fora, a gente ainda tá vendo como vai ser a logística na final. Depois vocês vão saber melhor quando estiver se aproximando da final. Enfim, queria agradecer pela audiência. Deu pra ver que é um vídeo um pouco diferente. A gente não teve tanto roteiro dessa vez, mas foi bonito. Foi bonito porque a gente tinha que comentar dessa final. Como dizia Abel Braga, foi lindo, cara. Foi lindo. Enfim, é isso, família. Tamo junto. Muito obrigado pela audiência e dá-lhe resenha.